te falar que essa dor, essa tristeza vai passar, que essa tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra te dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Sei que às vezes é difícil entender, aceitar sua vontade, o seu querer, pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar. Meu irmão, vou te dizer mais uma vez: acredite, o Senhor fez o que tinha de ser feito. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Boa noite com Jesus. Nós vamos continuar um assunto muito importante que está relacionado com as últimas coisas. Essa é a verdadeira escatologia, porque é uma revelação, não é um estudo apenas, estudo das últimas coisas,
mas a revelação das últimas coisas. É muito importante nós sabermos, inclusive isso influi até no estado de saúde das pessoas, em todos os aspectos da vida. Isto porque a pessoa fica preparada em todos os sentidos para o que vai acontecer dentro em breve, que é muito importante. Nós vamos ficar de pé, depois da leitura o irmão Rinaldo ainda vai cantar um hino para nós. Meu tributo, meu tributo. Do verso 1 ao verso 6, capítulo 42. Do livro de Jó, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Inclinamos nossas cabeças mais uma vez, ó Pai, para suplicarmos a Ti que Tu continues tendo esta grande benevolência, longanimidade, paciência com todos nós, até que cheguemos a esta conclusão que Jó chegou. Isto é muito importante para cada um, individualmente. Nós esperamos na Tua compaixão, na Tua misericórdia, em todos os passos da nossa vida. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, muito menos ser. Nós não somos nada sem o Senhor. Esforça a nossa coragem, acrescenta-nos a fé, vivifica o nosso espírito, dá-nos aquele despertamento, mesmo sem emoção, sem sensação, mas que traz aquela sensação de segurança, de definição da nossa posição, dos nossos passos aqui nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, cura os que estão doentes, recompensa, Senhor, a cada um pela sua vinda aqui na Tua casa, esforçando a cada um deles para ter saúde, coragem, fé, ânimo no Espírito, enfrentar todas as suas etapas de fronte erguida. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênçãos inauditas pra provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que foi e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, o seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, sua vontade cumprir, o seu louvor cantar. Quero me entregar a meu Salvador, o seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Eu gostaria de chamar essa mensagem de então. Então, depois. Quando um homem passa para a retaguarda, vive e age somente em sua própria defesa, alguma coisa pode acontecer de mal com ele. Porque em certos casos, a melhor defesa. Agora, há muitas pessoas que chegam a ficar tão coagidas que elas passam a viver só em defesa, em autodefesa, defendendo seus sentimentos, seu nome, sua pessoa. O seu tempo todo é ocupado naquilo. Ela passa a ser egoísta, egocêntrica, porque vive somente em função de si mesma. Só se defender, se defender, se defender. Ela não terá tempo suficiente para fazer nada por alguém. Porque enquanto a pessoa está se defendendo, ela poderia estar fazendo, não digo atacando, mas realizando. Se todo o tempo de quem foi enviado por Deus aqui na terra fosse somente se defender, então a sua obra não seria consumada. Jesus Cristo chegou ao ponto que ele
dispensou quaisquer defesas. Apanhando a orelha do soldado, a qual Pedro cortou, amputou com a espada, ele disse: mete a sua espada na bainha, guarda isso aí. Eu vim para essa hora. Você não tem que me defender. É chegada a minha hora e não adianta você querer me defender, Pedro. E ele próprio disse a Pilatos, o então governador, sempre então. Por quê? É o elemento do tempo. Chega sempre a idade do então. Então, o então governador, ele disse: se meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Eu poderia pedir agora uma miríade de anjos, e eles lutariam por mim. Bastava um anjo só, quanto mais uma miríade. As pessoas que têm Cristo, ao longo do tempo, vão chegando a esta conclusão. Tem um momento que elas chegam a esse estado. Para essa hora eu vim. Então, na hora que o profeta de Deus estava lá entre as ferragens do carro, aquele acidente que ceifou a sua vida, ele tinha tanto poder quanto antes. Jesus estava com ele como esteve durante toda a sua vida. Mas aquela era a hora. Vamos prestar bem atenção, porque isso ajuda você, ajuda a mim, ajuda as pessoas que estão perto. Não é certo? Ajuda a igreja toda, até os que não estão presentes aqui, são ajudados pela sua atenção, por você ajudar em espírito. Então, Billy Paul, que bem conhecia seu pai, disse: papai, fala a palavra. Billy Paul sabia que aquele carro podia voltar ao normal, sem lanternagem alguma. Bastava falar. Ele não falou uma palavra sequer, a não ser pôr a sua mão sobre sua esposa, que estava morta, e ressuscitá-la. A sua filha, Sara, que provavelmente vai dar seu testemunho para nós aqui, segundo sua carta. Segundo nos consta, estava com a espinha fraturada. Mas hoje é mãe de 8 filhos. Não morreu, não ficou paralítica. Mas Billy Paul insistia: papai, fala a palavra. Ele apenas olhou para Billy Paul. Fala. O senhor tem muito como se defender disto. Analisando assim por ele naquela hora, o senhor se lembra daquele dia que o senhor mandou passar com aquela mulher que estava na cadeira de rodas e não tinha por onde passar? A parede abriu na hora e eu passei com ela, a parede fechou de novo, sem nenhum sinal. O senhor se lembra disso? O senhor se lembra da neve, da tempestade de neve? O senhor se lembra dos esquilos? Do peixinho? Quanto mais vale o senhor do que aquele peixinho que o senhor ressuscitou? Fala a palavra. O seu olhar disse: não, Billy, chegou a minha hora. Eu vou passar para o então. Então, houve um homem chamado William Marion Branham. Ele não podia mais trabalhar em sua própria defesa.
vai chegar para cada um. Mães e pais, maridos, que vivem defendendo esposas, esposa defendendo o marido, defendendo filhos, vivendo em função dos tais. Chega o momento que não pode fazer mais nada. Graças a Deus, porque uma vez que nós caímos nessa dimensão, para assim Deus expressar seus atributos, Salvador, Curador, Libertador, ser o Zoso, que quer dizer tudo isso, Jeová, Zoso. Então, uma vez que fomos criados, viemos ao mundo nesta dimensão, é bom. O Senhor Jesus disse que ele tinha que sofrer um batismo e que ele estava com pressa. Como me angustio para que isso chegue a hora. Eu tenho pressa, porque eu sei que eu tenho que passar por isto. Por que não acontece logo? E era o batismo da cruz, do sofrimento, quando ele seria deixado pelo próprio Pai, exclamaria: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cada um de nós, sem exceção de nenhum, está fadado, sujeito a isto. Mas uma coisa gostosa, que parece que a nossa dimensão, a nossa dimensão não se contenta, não se satisfaz em saber destas verdades, destas promessas, a menos que nos desliguemos totalmente dela e dos nossos sentidos e entremos nesse espírito, o que significa véu adentro. E nós passamos para uma situação quase que de inconsciência, e passamos a ignorar os problemas, os sentimentos, as enfermidades, por mais graves que sejam, e ignorar até mesmo as pessoas. Nós chegamos tarde, um pouco tarde, encostamos numa casa que estava um barulho tremendo. No dia do aniversário de um filho, ele devia agradecer em primeiro lugar aquela que sofreu a dor de parto e honrá-la, fazer alguma coisa que pudesse alegrá-la, honrá-la. Não é no dia do aniversário dela, não. Mas hoje eu perguntei para aquela mãe: como é que é? Você conseguiu dormir? Ela disse: eu simplesmente fechei minha porta e dormi. Estava cedo aqui na escola dominical. Simplesmente fechei minha porta e dormi. Graças a Deus. Simplesmente fechei a minha porta e dormi. É para isso, não é conformismo, não é dizer que tudo está bem, não é estar enganada, mas para mim isso significa estar véu adentro. Por quê? Não pode fazer nada, não pode mandar parar, não tem autoridade para isso.
não tem pulso para isso, não tem condição para isso, o que pode você fazer? Nada. Então feche a porta e durma. Feche a porta e durma. Porque logo você estará, então, minha mãe, então. Agora, vamos ver se realmente uma mensagem serve, substitui aquilo que os nossos sentimentos, os nossos direitos reclamam. Por quê? A mensagem é muito mais do que qualquer direito que nós temos aqui na Terra. Direito de ser pai, direito de ser mãe, direito de ser filho, direito de viver, de ser amado, de ser amada, ser correspondido, ser correspondida. Maior que tudo isso, é a promessa. Então, onde eu posso ter certeza absoluta de confortar, de animar o povo, está aqui. O profeta diz, na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, parágrafo 58. A metade do parágrafo em diante, ele diz: e quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Então, os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Mas a coisa já passou para o tempo, já está, a gramática já está no tempo do futuro também. Então, no passado e então para o futuro. Os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Essa certeza você pode carregar. Você pode voltar para casa arrastando seus filhinhos, joga dentro do carro, põe dentro do carro, no ônibus, de bicicleta, seja o que for, sua esposa, você só que está sozinho. Onde você for, onde você vai, você pode carregar essa certeza. Inclusive, que nós estamos vivendo uma era exatamente na hora em que muitos dos nossos aqui não provarão da morte. O profeta disse: eu não morrerei de velho sem que o rapto aconteça. A coisa está mais próxima do que se pensa. Muito mais. Muito mais do que se pensa. Então, os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Estes corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Hoje, depois da escola, atendi uma pioneira nossa aqui com 82 anos de idade, e em meio a seus derrames de lágrimas,
queixas, caiu uma alegria nela. E ela pegou na minha mão e disse: eu creio que eu vou pegar na mão do senhor lá, do outro lado. E eu vou ser uma jovem, não vou ser, pastor. Se com 19 anos de idade, irmão. Depois de falar, queixar, de chorar, e ainda já com 82 anos de idade, suportando filho bêbado, suportando marido rabugento, na linguagem do profeta, de repente cai aquela sensação: mas eu vou para o outro lado, eu vou pegar na mão do senhor, eu tenho certeza. Então eu serei jovem, não? Sim, 19 anos de idade. A essas alturas o profeta disse: eu não posso ser um diabo levando o povo para os céus. Eu não posso ser um falso conduzindo as pessoas a esta convicção, a esta certeza. Mas ele continua aqui: então tornará como foi Abraão. Então tornará como foi Abraão. De um velho a um jovem. Então tornará como foi Sara. De uma velha a uma jovem. Se isto não é verdade, se isto não consola, se isso não anima, se isso aí não traz uma coisa que sobrepuja os sentimentos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Melhor fora que estivéssemos lá no mundo, comendo, bebendo, jogando. Por quê? Não há consolo quando o Paráclito divino, Paráclito, advogado, consolador, com um ministério específico de consolar. A pessoa que tem o Espírito Santo é consolada. Uma evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo é de que ela é consolada a ponto de se regozijar na tribulação, a ponto de fechar a porta e dormir. Não tem como. Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto quer dizer, por quê? Então, para que veio o Espírito Santo? Somente para corrigir, açoitar, acusar? Não. Ele diz: o que é esta transformação súbita? O que é isto? E então, depois de um tempo, depois que isso acontecer, você estará viajando como o pensamento. Você faz uma viagem e quando a gente chega, principalmente se labutou o dia inteiro na água, num barco, numa canoa, dirigiu,
Você deita, então você fica vendo aquele céu, aquele panorama, aquele espetáculo. Vê até a lua de dia. Poucas são as pessoas que veem a lua à noite, hoje, quanto mais de dia. Então você viaja no pensamento, porque essas coisas acompanham o nosso espírito. Atmosfera, lugares, contatos com a natureza acompanham o nosso espírito. Você não se desliga daquilo de uma hora para outra como se corta uma luz. Não, aquilo te acompanha. É perigoso até uma hora você ir tocar e estar passando a mão nas cordas da guitarra, do violão, assim como quem está nadando, né? Aprendendo a nadar. É? Você viu como é fácil ir lá no Araguaia agora? Quem já foi no Araguaia, pense no Araguaia. Você vai lá, não vai? O crepúsculo no Araguaia é uma maravilha. Você pode viajar olhando pelo retrovisor, vendo o crepúsculo, olha para frente, a lua está cheia, bonita. Então você vê beleza, lua, crepúsculo. O seu espírito viaja, seu pensamento viaja, e você vai longe, longe, numa fração de segundo. Então ele diz, estás viajando como o pensamento. Agora, é na realidade, no fato. É de verdade. É como o pensamento. Como? A irmãzinha de 82 anos disse, olha, eu não posso vir na igreja à noite especialmente, porque, veja, tomar ônibus e coisa assim, meus filhos só trazem de manhã e coisa. Mas então, ela terá uma facilidade de locomoção como o pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Eu quero ver qual a ciência que tem tal poder. Qual o poder que tem tal poder? Qual a nação, qual o poder político, monetário, religioso, humano, tem tal poder de ver, de conversar, de se irmanar com aqueles que foram ressuscitados. Agora, por que viver uma vida que constantemente diz miserável, miserável homem que sou, miserável mulher que sou? Por quê? E então podes ver os que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então, veja, então novamente, então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Note a transformação. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado, fica aí rabugento. Ao mesmo tempo, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado.
Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Nesta hora, o Japão está iluminado. Vem, será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta então. Porém, depois que comecem a ressurreição e o rapto. A título de reprisar, na mensagem 3 Classes de Crentes, parágrafo 48, ele está dizendo: quanto mais quando, então, vermos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim. Eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido. Foi o mesmo Deus que disse: haja e houve luz. Foi quem disse isto. Deus o tem prometido. Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo no Espírito Santo nesta noiva. O batismo do Espírito Santo que caiu sobre os pentecostais hoje é mistificado. O mundo todo, até os católicos, recebem esse batismo do Espírito Santo. Lá no Morumbi, no estádio de futebol, eles falam em línguas estranhas, dançam no Espírito, profetizam. E depois fazem o sinal da cruz, Ave Maria, cheia de graça, etc. Mas esse batismo que cairá sobre a noiva não vai para um Morumbi, seja o que é. Não vai para estádio de futebol. Não tem como ser mistificado, imitado, falsificado. É somente exclusivo para ela. Unicamente para ela. Ora, então, algum tempo atrás, quem falava línguas estranhas era um pássaro raro, tem o Espírito Santo. Quando não invejado, criticado, zombado, etc. Hoje, mulheres vestidas de fio dental, se é que é vestido, falam língua estranha, falando língua estranha e curando enfermos. Agora, esse batismo, que então virá um estrondo do céu que fundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva. Eu pergunto, se essa noiva não está aqui, ela está onde? Lá na Batista, na Presbiteriana, na Católica? Para começar, eles não creem no precursor. Quem não creu no precursor João Batista, cortou seu pescoço. Rejeitou a salvação. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles creram.
Quem não crê no precursor não estará no rapto. É rapto porque será escondido do mundo. Não é um espetáculo público. Vai sumir um povo da terra, vai desaparecer de uma hora para outra. Porque assim diz o Senhor. Não é um pensamento teológico aprendido em seminário. É assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Eu tenho que dizer isto com bastante ênfase. Se eu não cresce nisso, eu vou dizer para vocês, eu não estaria aqui mais, não. Isso é a minha única esperança. Se você tem outra, eu não sei. Eu não tenho. Eu não tenho como remedar, botar remendo novo no vestido velho. Não tenho como me consertar com essa ordem social diabólica. Não tem jeito. Para mim não há remédio. E aqui mesmo o profeta diz, naquela condição que Abraão estava, ele não podia receber o filho. Ele tinha que ser transformado. Ele tinha que receber esse batismo. Não é aquele batismo fazer o esposinho bonzinho, que adivinha o que a esposa quer. Não é um batismo para fazer aquela mulher que faz mágica para o marido, para filhos. Não. É um batismo para largar tudo isso aí. Para deixar. E esse batismo vai quebrar todo sentimento, todo sentimentalismo. Siló não representa a noiva, mas ele tem uma atitude que fala muito a respeito dela. Que quando a sua mulher olhou para trás, ele nem sequer olhou para ela. E Jó também deixou esse exemplo. Agora pense nisso. Esse batismo virá sobre, então virá sobre esta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Meus visitantes, pensem nisto um pouquinho. Eu estava pensando hoje, gente, como eles estão apurando os políticos. Eles chegam a dizer é para tirar o joio do meio do trigo. Quem que é trigo aí, gente? É tirar joio do meio do joio. O presidente que nós temos, que tivemos, é um produto do meio, é um produto do povo, é um produto de catolicismo misturado com espiritismo, com protestantismo, essa salada mista, essa coxa de retalho que fizeram. É um produto do meio. Então vamos tirar o joio do meio do trigo. Aí vamos ter só triguinho, batendo a suelinha, né? Beleza, inocência, cegueira. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens. É bom é Deus em sua igreja. Então, será Deus em sua igreja. É o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Deus não numa pessoa, num santo homem. Um santo homem, sua santidade. Não. É Deus num povo. Ele está em sua igreja universal. Porque a igreja católica é a igreja de Cristo.
Católico quer dizer universal. Eu sou católico. Eu sou apostólico. Inclusive eu tenho o batismo e batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo dos apóstolos. Não existe apostólico, que nem usa o batismo de São Pedro. Atos 2,38. Como pode ser apostólica? Crendo em 3 deuses, 3 pessoas distintas. Os apóstolos nunca creram nisso. Eu sou católico apostólico, não romano, cristão. Você é católico apostólico cristão. A Igreja de Cristo, ela é católica apostólica cristã. Portanto, ela é universal. Não é universal do reino de Deus, metida na política e no comércio da cura divina, não. Não é essa. Não. Essa é a razão pela qual ele diz: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mais. O King James, a tradução de João de Almeida, maiores, obras maiores. Porém, a tradução correta aqui é: mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confinado num homem chamado Jesus Cristo. Porém, agora ele está contido e confinado em toda a Igreja Universal do Deus vivo. Mas Jesus não pode vir. Ele não pode vir até que a Igreja reconheça isto. Então ele virá. Ele diz aqui, perguntas e respostas, número 2, parágrafo 120. E Jesus não pode vir até que a Igreja, um corpo de crentes, e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo então. E logo isso traz o poder. Então, seremos aperfeiçoados. Paulo disse em Hebreus capítulo 11, que aqueles lá dependem de nós, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Então, eles esperam por nós. Eles têm que ter este ministério para ressuscitar os luteranos, isso falando de Deus na igreja, aos wesleyanos e a todos aqueles através de suas eras. Quando isto vier, então, onde se congregarem as águias, onde estiver o corpo morto, então ali se ajuntarão as águias. Era a pergunta. É justo, perfeito. Espero que isso haja respondido realmente a todas as perguntas sobre o assunto. Ele disse: aqui na mensagem de desespero, parágrafo 48, eu quero ver se eu dou conta de terminar todo o programa aqui. Ele diz: logo à conclusão de cada mensagem vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas, e ainda se tem deixado fotografar várias vezes, está aí para testemunho, não para ser adorado, essa coluna de fogo. Temos visto isto operando, mostrando que não é obra de homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porém,
agora está morando no corpo de sua noiva. Isso deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles, o desespero por isto. Então isto levaria a nossa fé para passar por cima dos nossos sentimentos. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus na noite da comunhão, eles o tomaram em desespero porque sabiam que algo estava por suceder. A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta para o mundo. O mundo já está nos ignorando há muito tempo. Ele virá como ladrão de noite e levará a sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns membros de nossa própria família, e nós achamos ficado atrás, isso nos deveria levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que anelo, Senhor, é não ficar para trás. Lembra-te de mim quando as lágrimas caírem. Lembra-te de mim quando não se encontrarem os amigos. Quando passar este rio Jordão e quando tu estiveres passando a lista, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Então, assim que ela estiver convicta disso e receber esta unção, o cumprimento desta promessa, o piano tocará sozinho. Vocês que conhecem a história, o profeta estava numa reunião, um auditório enorme, superlotado, e lá havia uma criança que sofria de um mal, não sei se era paralítica ou epilepsia, paralítica. Foi levado na plataforma, e quando ele orou, que a criança foi curada na hora, havia uma moça de cabelos loiros no piano, cabelos longos, e ela saiu dançando no espírito. Deixou o piano e saiu dançando no espírito. Quando viu aquela maravilha, o piano continuou tocando sozinho. O grande curador. Quando você entender isso, você vai fechar as portas e dormir. Vai fechar as portas e dormir. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que, mesmo suas mãos sendo mágicas, especialistas em teclas, serão dispensadas. Ele próprio vai tocar. É dinâmica. Ele diz aqui, eu quero que vocês recordem disto. E eu vou tentar passar por isto outra vez de manhã. Gentios, o evangelho que é dado a eles, é do evangelho de fé, e não de obras de maneira nenhuma. Vem. Como eu disse ontem à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, quando eles desceram até os judeus, Atos 19:5, eles tiveram que colocar as mãos naqueles para recebê-lo. E quando eles desceram até os samaritanos,
eles tinham que colocar as mãos sobre eles. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, preste atenção, vocês que gostam demais de pôr a mão na cabeça. Põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça. Preste bem atenção. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, enquanto Pedro falava, então as palavras, então o Espírito Santo caiu sobre eles, sem nenhuma imposição de mãos. Como é que pode agora os pentecostais fecharam as portas, pôr a mão na cabeça da pessoa e tem que sacudir aquela pessoa e glória, 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 glória no seu ouvido, até ela falar glória, 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 até enrolar a língua? Eu não tenho que zombar disso, muito menos você, diz o profeta. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo. Sem nenhuma imposição de mãos. O piano tocando só. Cornélio recebeu, e sua casa recebeu, sem ninguém colocar as mãos sobre ele. E o criado lá do centurião gentil, gentílico lá, o centurião, foi curado sem Jesus botar as mãos sobre ele. Ele disse: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, diga apenas uma palavra, o meu criado será curado. Enquanto Pedro falava, ele pregava, falava das maravilhas de Jesus, então o Espírito Santo caiu sobre eles, sem nenhuma imposição de mãos. Quando a garotinha morreu, a filha de Lázaro, ele vai fazer, de Jairo, ele vai fazer menção disso aqui. O sacerdote disse: venha e coloque as mãos nela e ela viverá. Mas quando o centurião romano gentil disse: não sou digno para que tu entres debaixo do meu telhado, diga a palavra, é isso, vem. Então a igreja noiva vai ter fé na palavra. Na palavra falada. A mulher sirofenícia grega, realmente o que ela era, quando Jesus lhe disse: não é próprio tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães, ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ele disse: por teres dito isto, o diabo saiu da tua filha. Ele não pôs as mãos sobre ela. Ele disse: diga boas coisas então, diga algo bom a respeito de alguém, diga algo bom a respeito das pessoas, falemos de Cristo, diga algo verdadeiro, algo real. Esta é a maneira de se livrar de demônios. O irmão observou: como que você pode botar dentro de sua casa uma reportagem como aqui agora? Aqui agora. Só crime, sangue, desgraça, veneno, destruição. Chamando demônios para a sua casa. O que fazem os demônios? Notícias. Não tem um noticiário de só boas notícias, só tem noticiário de más notícias. Os jornais estampam você sabe o que faz aquilo? Aquilo atrai demônios. E esta é a maneira de se livrar de demônios. Ele não orou pela menina, ele nunca disse nada a respeito dela ser curada. Ele simplesmente disse: por que disseste isto?
Por teres dito isto, então sua filha foi libertada. Lá onde estava. Parece que nós ficamos até tristes, não é, com uma mensagem dessa. Mas escuta, e quando um pregador chega aqui e que está muito ungido e que chama a gente na frente, não é bom a gente ir lá e botar a mão na cabecinha da gente, não. A gente fica com dó, né? De largar, deixar para trás. Se a gente estivesse lá no deserto, a gente, não, vou ficar aqui está bom, aqui tem cordoniza, aqui tem água, vou ficar parado aqui. Não, mas aqui ainda não é terra prometida, não. A coisa melhor está lá na frente, vamos! Vamos caminhar. Não, eu quero ficar aqui, só nisto, toda a vida. Não é exortação, é estímulo para caminhar. Ele disse: Hattie Wright, outro dia, ela não pediu por nada. É aquela viúva, a irmã Moser Hattie. Ele estava na casa daquela viúva, e ela simplesmente sentada lá, porém ela disse a coisa correta que agradou o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou de volta e disse: Hattie, peça qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa que você precisa ou quer. Descubra se isto é verdadeiro ou não. Peça qualquer coisa. A cura de sua pequena irmã aleijada, sentada lá toda encolhida, $10.000 para não precisar de pegar mais na enxada lá em cima nas colinas, viúva que vivia trabalhando na enxada. A juventude restauraria o seu corpo bem gasto. Você ficaria uma mulher bem mais conservada. Você não estaria se desgastando mais no cabo da enxada. Então, você poderia ser até mais jovem. Seja o que for que você deseja pedir, peça agora mesmo. Se isso não vier para lhe dar aquilo nesse instante, então eu sou um falso profeta. Jesus disse: diga a este monte, e você tem ouvido a respeito do que tem acontecido. Este é o ministério que estamos entrando. Estamos lá em cima na estrada agora, logo a vinda do Senhor Jesus, e temos que ter a fé do rapto na igreja, para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos para sair, ou nós não iremos. Mas não preocupe-se, isto estará lá. E quando o poder desta igreja levanta, isso traz seus irmãos, o poder daquela igreja traz os outros irmãos, então haverá uma ressurreição coletiva, e estamos procurando por isso. E então a viúva, irmã Hattie, disse: eu quero a conversão desses filhos. Ele não botou a mão sobre eles, ele apenas olhou para eles. E eles começaram a chorar. Agora há um teste. Eu quero ver esse teste convosco, a respeito de Abraão. Na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, parágrafo 9 e 10. Deus havia testado o patriarca, porque ele lhe havia dado uma promessa. Você também será testado. Então, depois de testado, se fores aprovado, você terá a mesma vitória de Abraão, porque você tem a mesma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele deseja estar certo que esta pessoa é digna da promessa.
antes dele cumprir o que ele disse ou o que ele promete, então, Abraão havia sido prometido que através de sua semente, todo mundo seria abençoado, ele teria um filho, e este filho dele deveria vir uma semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 65 anos de idade, e Sara, sua esposa, estava com 70, Abraão. E Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus, através de incredulidade, mas foi forte. A coisa ia piorando cada dia que passava. Foi forte, dando louvores a Deus. Então, Deus, tempo após tempo, o testava. Mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Se você é semente de Abraão, você tem que entender que você está sendo testada, que você está sendo testado. Deus nos dá aquele teste pouco antes dele nos dar a promessa. O que te faz digno é crer. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui pessoalmente, mas eu segurarei isso. Aquele teste final para ver como você reagirá nele. Você está passando por ele. E quando ele deu a Abraão esse teste, então ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Abraão cria da mesma forma. Que bênção seria nesta manhã ou nesta noite, se nós que tomamos a sua promessa de cura, permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico diga, não importa o que o médico diga, simplesmente permaneça crendo. Então, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia! Glória! Jó, depois de testado, disse: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem meus olhos. Tudo isso que você está ouvindo, você vai ver. Ele ouviu na lepra, na miséria, na desgraça, no desprezo, na dor. Ele estava ouvindo todo o tempo. Isso encerra todo o assunto. Aqui está o salário, aqui está a recompensa de quem prega, de quem anuncia verdades como nós pregamos, como eu vos prego, como estes homens que sobem aqui têm pregado. Aí está a grande recompensa. Não é comprar roupa, não é ter um carro, não é isso. É ter certeza absoluta, de que aquilo que você está ouvindo, mesmo estando na lepra, você vai ver com seus olhos. Você vai ver essa santa Jerusalém com seus olhos.
O sacerdote lá diz, ele não pode pregar os céus de glória. Ele não pode pregar os céus, uma cidade santa. Ele tem que pregar um purgatório. Por isso, tem que ficar aquele mau cheiro, aquela coisa terrível de vela queimada. Dia de finado, que nojo é o cemitério. Devia dar pavor aquilo. Por que não vai no cemitério fora de dia de finado? Levar uma flor, uma rosa. Estar em memória com aquele que está sepultado ali. Mas tem que ser no dia do paganismo. Aquele mau cheiro terrível. Falando de uma coisa funesta, negra. Precisa de vela para iluminar a alma. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu não sou vela. Eu não sou vela. Se dá um cacófono, não importa. Eu não sou vela. Eu sou a luz do mundo. Eu brilho mais que o sol. Quem me segue não anda em trevas. Então você vai chegar lá com a velinha na mão, à custa de velas, à custa de reencarnação. Chama aquele ladrão crucificado lá para pregar aquilo. Ele diz, não existe purgatório. Mesmo para ladrão, não. Não existe reencarnação? Não. Lá da cruz eu fui direto para o paraíso. O paraíso! Isso aí é doutrina de segunda mão. Isso aí não é evangelho de primeira mão. Mas, porém, todavia, não importa. Importa o seguinte, quem entrou nessas portas aqui, ouviu verdades. Ouviu verdades. Não é aquele que crê em mim, é aquele que crê nele, Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. É aquele que crê em sua palavra. Então, Satanás. E então, Satanás? E então, acusador? E então, murmurador? Conspirador, adversário? E então? Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu posso ver aquilo que eu ouvi. Você nunca ouviu aqui que eu sou teu Salvador. Você nunca ouviu aqui que eu vou te levar no rapto. Você nunca ouviu aqui que eu te curo. Você só ouviu aqui que Ele, quem? Ele quem? Amém. E então, Satanás? E então, doença? E então, câncer? E então, doença no coração? Chaga? E então, diabetes? É a palavra. Você ainda quer que ponha as mãos sobre você depois de uma mensagem dessa? A sua fé está enferrujada. Está paralisada pelos sentimentos.
com ouvidos, meus ouvidos, ouvi, mas agora te vem. Você se lembra daquela experiência lá da samaritana? Que o que eles disseram para ela já não é mais pelo teu dito, mas é pelo que vemos. Tão certo quanto esta luz está brilhando, o rapto vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Tão certo existe como existe uma Goiânia cheia de esgotos e de baratas, de córregos gambazolinos. Tão certo como existe uma Rio de Janeiro chamada, entre aspas, cidade maravilhosa. Maravilhosa? Cheia de esgotos, de crime, de magia negra, de tráfico, de prostituição, de praia infestada, de mulheres perdidas, sem salvação. Tão certo como existe uma Paris chamada Cidade Luz, Cidade Luz, com essa torre histórica pendida, dizendo: um dia eu cairei. Tão certo como existe uma Nova York que se garba, a Tóquio, existe uma Jerusalém, uma santa Jerusalém, que nunca será pisada por médicos, por advogados, por delegados, por polícias, por políticos. Nunca será pisada. Cidade sem esgoto. Cidade sem esgoto? Por quê? Então que imundícia vai ser essa? Não. Que pureza vai ser essa? É que o corpo glorificado não tem essas necessidades fisiológicas. Cidade sem muriçoca, sem barata, sem perereca. Aleluia! Aleluia! Essa é a nova Jerusalém, pela qual Abraão, nosso pai, peregrinou. Ei, glória! Aleluia! Eu tenho um amigo, um colega, se eu estiver pregando uma barata subir na perna dele, ele vai no rápido, na hora. Se ele vê uma barata, ele perde a mensagem. Eu disse: ainda bem que lá não vai ter barata. Se lá tivesse barata, eu não queria ir para lá nunca. Não tem piolhos, não tem sarna para coçar, não tem enredos, problemas. Essa cidade está construída, paga, comprada, casas de ouro, praças de cristais, aleluia, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Paulo disse: isso não é verdade? Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, quando nós nos assentarmos ali, naquela mesa de milhares e milhares e milhares de quilômetros, tem que haver lágrimas. Lágrimas de gratidão. Gratidão, gratidão, somente gratidão. Mas assim mesmo ele vai enxugá-las, dizendo: não, aqui não. Aqui você fechou a porta. Você não está
não toma nenhum conhecimento do que há lá fora, lá embaixo. Aqui não. Aqui não é lugar de chorar mais. Amém? Inclinemos nossas cabeças. Senhor, isso é tudo. O que temos mais que falar? Se há alguma pessoa que gostaria de falar, com sua atitude de vir aqui na frente, dizendo, a sua atitude, com essa atitude ela está dizendo, eu creio nessa cidade, eu creio nessa palavra, eu quero ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vem aqui para frente, se você desejou, é claro, se você chegou a esta conclusão. Aí você diz um dia, e então eu fui no tabernáculo, e lá eu ouvi palavras que são verdades, e então eu fui na frente, e então eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E então eu passei também a esperar com aquele povinho a hora do arrebatamento, a hora do rapto. Amém? Muito bem, muito bem. O Senhor te abençoe. Senhor Jesus, esta vida é preciosa aos teus olhos. E ele gostou da tua palavra. Ele creu na tua palavra. E agora ele declara que é mais um dos que estão esperando a hora do rapto, do arrebatamento. Que a sua esposa também seja um dos tais. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor aceite a declaração, o testemunho desta alma. E abrace o gostoso agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém.